Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, vai nos dizer assim: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 19 em diante vai dizer: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Eu gostaria de fazer uma meditação aqui, meditar aqui com os irmãos nessa palavra. Eu li o texto todo para nós entendermos o que o texto está querendo dizer. Mas eu quero ficar aqui no primeiro versículo aqui, o versículo 15. Eu gostaria aqui de fazer duas observações aqui para nossa meditação, para nós meditarmos aqui. A primeira observação é que o texto começa na parte A e disse-lhes, ide por todo o mundo, por todo o mundo. O que nós aprendemos aqui, o que eu gostaria de meditar com os irmãos, é que o Evangelho ele não se limita a um determinado povo ou um determinado lugar. É por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo. Isso significa que onde houver um ser humano, independente da cor, de raça, tribo, língua, independente de qualquer crença que ele tenha, fora do cristianismo, ele é um campo uma terra fértil, onde se pode plantar semente. Por isso que Jesus diz: ide por todo o mundo. Em todos os lugares, aonde você e eu for, nós como cristão, essa é uma ordem para os cristãos, por aqueles que creem em Cristo Jesus, aonde nós irmos e encontrarmos uma alma, uma pessoa, um ser humano, independente de quem seja ele, a Bíblia Sagrada diz para nós irmos por todo o mundo, por todo o mundo. Então o Evangelho não se limita a um estado, a um país, a um povo, a uma nação, não, por todo o mundo. Inclusive existe até uma lei aí criada aí por um incrédulo aí, ou por alguns incrédulos, até tentando nos proibir de pregar o Evangelho para os índios, Se deixar para o homem, eles proíbem tudo aquilo que vem de Deus, Aceita tudo aquilo que é do diabo e proíbe tudo aquilo que vem de Deus. Mas o texto está dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A segunda coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos aqui é sobre a questão do que nós estamos pregando. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho, nós bem sabemos que a pregação do Evangelho nada mais é do que boas novas, Boas novas de salvação. É levar ao pecador a palavra de salvação, dizer ao pecador que Jesus morreu por ele na cruz do Calvário, e através da morte de Jesus e o arrependimento desta pessoa que ouvir o Evangelho, possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. O que nós estamos percebendo nos últimos dias, nos últimos momentos aí, é que infelizmente essa pregação do Evangelho, ela está sendo esquecida, Na verdade, existem muitos tipos de pregações. A pregação da prosperidade, a pregação das bênçãos materiais, das bênçãos físicas, reuniões empresarial e essas outras coisas todas aí, mas o Evangelho
que é aquilo que Jesus mandou pregar, que é o único que pode transformar o homem, é o evangelho da salvação, e fora disso não há salvação. Por isso que Paulo vai dizer que a fé ela vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então ninguém pode obter fé se não ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus como ela é, não é? E infelizmente nós estamos percebendo e sentindo falta desse evangelho, que é o evangelho da salvação. Em nossas reuniões, né, eu falo em nossas eu não quero aqui agrupar, né, A e B, mas enfim, essa é uma degradação geral, né? E infelizmente os pregadores que são requisitados são aqueles que menos pregam a salvação, pregam mais bênçãos, né, incondicional, né, as bênçãos incondicional, ou seja, independente da situação que você se encontra, da situação que você está, independente da fé que você tem, independente do Deus que você serve, independente de quem você é, Deus vai te abençoar e você vai receber bênção. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a bênção de Deus incondicional é aquela que nós temos diariamente, que é o ar que nós respiramos, enfim, o sol, a chuva, são aquelas bênçãos naturais que Deus derrama sobre o justo e o injusto. Porém, a bênção da salvação, ela é condicionada ao arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Assim como não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue já foi feito por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então o que nós precisamos observar nesses últimos dias, fazer uma avaliação, é que tipo de evangelho nós estamos pregando. Deus abençoa sim, com certeza. Só que nós precisamos parar para analisar esse tipo de evangelho. É o evangelho da salvação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né, a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Então, a salvação está condicionada à crença desse evangelho. E crendo, o pecador com certeza reconhecerá o seu estado, né, a sua situação, ele se arrependerá, reconhecerá Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitando Ele em sua vida, e aí o Espírito Santo vai fazer uma mudança, uma transformação, não é? Só que se ele não ouvir o Evangelho da verdade, como que vai haver arrependimento? Olha o que Jesus disse para os discípulos lá no Evangelho de João, né? Ele vai dizer assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, só há libertação quando a criatura, aqui em si, falando o texto, ela tem conhecimento da verdade. Fora da verdade não existe libertação. E quem que é a verdade, senão Cristo Jesus? O Evangelho, ele fala de Cristo, da salvação em Cristo, da libertação em Cristo, da cura através de Cristo Jesus. Então eu quero lhe chamar a atenção, você que é pregador da palavra de Deus, você que Deus deu esse talento, esse dom, que você analisa as mensagens que eu e você estamos pregando e vamos falar de salvação para esse povo, né, para essa nação, essa geração que infelizmente conhecem, né, a bênção, mas não conhece o dono da bênção, infelizmente. É isso que eu quero deixar para o meu e o teu coração e para a nossa meditação nesse momento. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.